Deus quer que você seja sincero com Ele. Quando buscar a Deus, fale com Ele com sinceridade. Fala galera abençoada por Deus, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Agora mais um capítulo, né? Estamos no capítulo 9. Mas antes de começar, se inscreva aí no canal, deixa o like e ative as notificações para quando tiver vídeo novo você ficar sabendo. Então, vamos nessa! No começo do capítulo 9, né? Jesus ele vai para uma cidade. E nessa cidade, alguns amigos pegam um amigo que era paralítico e leva até Jesus para Jesus poder curar esse amigo, né? Aí Jesus fala para esse paralítico, fala: filho, tenha bom ânimo, os seus pecados estão perdoados. Aí os mestres da lei chegaram e falaram assim que Jesus estava blasfemando. E olha o que diz no versículo 4. Conhecendo Jesus, seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Uma coisa interessante aqui do versículo 4 é que Jesus que fala assim: conhecendo Jesus, seus pensamentos. No começo do vídeo eu falei: seja sincero com Deus, né? Isso é o que Deus quer de nós. Deus, quando a gente for orar, quando a gente for falar com Deus, Deus quer que a gente seja sincero com Ele. Deus conhece os nossos pensamentos. A palavra de Deus fala que Jesus conhece os nossos pensamentos. Então, quando a gente for orar, não precisa a gente usar máscara, falando palavras bonitas. Deus ele não quer isso. Ele quer que você fale com Ele como amigo. Ele quer que você fale com Ele de coração. Seja sincero com Deus. Ele espera isso de você. Mais pra frente, no versículo 9, Jesus ele vai chamar Mateus. Ele vai falar para Mateus: siga-me. Olha o que ele diz aqui. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Quando Jesus chamou Mateus, Mateus aceitou seguir Jesus. Agora Jesus pergunta: siga-me. O que é que você responde para Jesus? Você pode perguntar, você pode falar assim para mim: Charles, eu ainda não estou preparado, não chegou minha hora. Você sabia que a Bíblia responde a esse comentário? Olha o que a Bíblia fala em 2 Coríntios 2,6. Não é 2 Coríntios 2,6, é 2 Coríntios 6,2. Olha o que a palavra de Deus fala. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. A Bíblia está falando aqui que o tempo de você aceitar Jesus é hoje, é agora. Se você for só aceitar Jesus quando resolver seus problemas, não precisa nem você aceitar Jesus. Jesus, ele não nos convida a aceitar ele quando a gente estiver perfeito, quando a gente estiver, sabe, de boa. Não, Jesus, ele tá ali para nos aceitar como a gente estiver, pois é ele que vai transformar a nossa vida. É ele que vai mudar a nossa história. Então, vá até Jesus, não por só quando você ajeitar os seus problemas, ajeitar o que precisa corrigir. Vá para Jesus do jeito que você tá, pois é ele que vai transformar a sua vida. E mais para frente aqui a Bíblia fala que Jesus ele foi comer justamente na casa de Mateus. Aí foi Jesus e seus discípulos e também foi os publicanos e os pecadores. Aí os fariseus daquela época chegaram e falaram assim com os discípulos de Jesus. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Os fariseus naquela época se achavam mais importantes que os outros pecadores, que os publicanos. Por isso que eles chegaram aos discípulos de Jesus e perguntaram por que Jesus ele comia no meio ali, no meio dos publicanos, dos pecadores. E Jesus fala: eu não vim para os que estão são, mas sim para os que estão doentes, para os que precisam de Jesus. Ou seja, nós como cristãos, não é errado a gente ter amigo que ainda não segue Jesus. Não é errado, você pode chegar ao seu amigo, à sua amiga e falar, né, que você não concorda com as atitudes dela, que é contra a palavra de Deus. Mas isso não quer dizer que você deve se afastar dessa pessoa. Isso não quer dizer que você deve excluir aquela pessoa da sua vida. Como a gente vai conseguir levar Jesus para pessoas se a gente não nos aproximar delas? Então se aproxime das pessoas e traga elas para Jesus. Na metade do capítulo para o final, fala, né, sobre o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Eu vou contar aqui duas histórias, né? E essas duas histórias você vai ver a semelhança nelas duas. Olha o que a Bíblia fala.
Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem e põe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesmo: Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: Ânimo, filha, a sua fé a curou. E agora a segunda história fala assim, né? Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhe perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Qual a semelhança que podemos ver nessas duas histórias da mulher e dos 2 cegos? É que eles criam em Jesus. Eles criam que Jesus poderia curar eles. O que Jesus quer ver em mim e você é fé. Se a gente crê que Jesus pode transformar nossas vidas, que Jesus pode fazer o impossível acontecer em nossas vidas, ele pode fazer, mas ele tem que ver fé na sua vida e na minha vida para ele poder agir. Então creia que o melhor de Deus está por vir na sua vida. Creia que você ainda viverá muitos momentos felizes. Creia que Deus vai transformar a sua vida, vai transformar a sua família, vai salvar a sua família. Creia em Deus, creia que muitos sonhos ainda você irá realizar para a glória de Deus. Creia em Deus, pois você crendo, Deus pode realizar os seus sonhos. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like e ative as notificações aí. E tamo junto, Deus abençoe.